E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é 21/11/2022. Daqui a pouco chega dezembro, daqui a pouco chega janeiro. Graças a Deus, está bem próximo, estamos perto, assim, está bem próximo mesmo de acabar esse governo Bolsonaro. Mas, antes disso, eu quero deixar algo bem claro aqui pra vocês. Para depois que o Lula assumir, ninguém começa a xingar o Lula, criticar o Lula, falar isso ou aquilo do Lula, achando que caso algo aconteça por conta de uma herança deixada pelo governo Bolsonaro, que isso seja culpa do Lula, porque não vai ser. Bora lá. Eu quero começar aqui a conversar com vocês falando novamente sobre a mesma tecla que é da PEC 55. Aquela proposta de emenda à Constituição aprovada durante o governo do Michel Temer, né? O Temer, que era vice da Dilma, que a Dilma foi impeachmentada lá em abril de 2016, o Temer assumiu. Em 31 de agosto de 2016, o impeachment foi aprovado pelo Senado, o Temer assumiu a presidência da República definitivamente, e ainda no mesmo ano, se eu não me engano, em novembro, ele conseguiu aprovar a PEC do teto dos gastos públicos, essa emenda constitucional no Congresso Nacional. Bora lá. Basicamente, o que é essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição? Essa PEC 55, ela coloca um limite nos gastos públicos. Mas quais são esses gastos públicos? Quando a gente está falando de saúde, de segurança e de educação, a gente está falando de gasto ou a gente está falando de investimento? A gente está falando de investimento. Nunca é demais investir na educação, na saúde e na segurança. A proposta da emenda, essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição aprovada durante o governo Temer, congelou os gastos públicos, que são esses que estou citando agora, por 2 décadas, ou seja, por 20 anos. Na época, o Jair Bolsonaro, o atual presidente da República, que graças a Deus já vira ex-presidente, vai se tornar ex-presidente, ele votou a favor dessa emenda constitucional, dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição. Essa PEC, ela altera, obviamente, a Constituição Federal e há um certo limite que não pode ultrapassar. Vocês estão entendendo? Tipo, tem lá a emenda constitucional foi aprovada, aí tem o limite e fala o seguinte, ó, não pode passar desse limite aqui. O teto é esse, não pode passar. E o Bolsonaro votou a favor dessa emenda constitucional. Mas o que aconteceu? Quando assumiu a presidência da República, quando o Bolsonaro venceu o Haddad lá em 2018, com 55% contra 44%, se eu não me engano, o Bolsonaro falou que não ia revogar essa PEC. Ele disse que era a favor da emenda constitucional 55 e que não ia fazer a revogação. Mas aí agora o que acontece? Prestem atenção. Em 2019, foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. Em 2020, começou a pandemia de coronavírus, né? A pandemia que vocês lembram que o Bolsonaro chamou de gripezinha, disse que não existia pandemia, que era um resfriadinho, que ninguém era para ficar dentro de casa, era para todo mundo trabalhar, que ele não era coveiro, que não tinha nada a ver com o vírus, falou, vão ficar de mimimi até quando? Vão ficar chorando até quando? Com as pessoas que perderam os entes queridos por conta do Covid, né? Atrasou vacina. O que mais? Recusou a vacina da Pfizer pela metade do preço, quando a Pfizer ofereceu, né? Houve corrupção na Covaxin, né? Colocou um cara lá que não entende de saúde para ser ministro da saúde, né? Enfim, fez tudo isso durante a pandemia. Aí o que acontece? Quando começou toda aquela pressão durante a pandemia de 2020, né? Lá no início da pandemia, as pessoas elas tinham que ficar dentro de casa, porque as pessoas estavam sendo contaminadas e caso elas continuassem trabalhando, saindo de suas cada uma saindo de sua casa, né? Elas saindo de suas casas, o que ia acontecer? O bicho ia pegar mesmo. Os casos iam aumentando e as mortes também. Assim como, infelizmente, aconteceu. O Brasil teve quase 700 mil mortes por Covid. E agora, infelizmente, os casos voltaram a subir. Mas vamos lá.
Quando botaram pressão no Bolsonaro, dizendo tem que fazer alguma coisa, o Estado brasileiro vai ter que fazer alguma coisa porque as pessoas não podem trabalhar por conta do Covid e elas precisam ficar em casa e elas precisam de uma renda para sobreviver, senão vai morrer todo mundo de fome. Aí o que acontece? O Bolsonaro, ele é um cara da extrema direita. Essas pessoas da extrema direita são neoliberais, são a favor do neoliberalismo. Eu não vou explicar o que é neoliberalismo para o vídeo não ficar muito longo, mas depois vocês deem uma pesquisada. O que acontece? Bolsonaro é a favor do Estado mínimo, acredita na meritocracia, a favor do Estado mínimo. Ou seja, ele não quer que o Estado interfira, sabe? Ele não acredita em Estado interventor, ele acredita fielmente no Estado mínimo. E aí o que foi que ele fez? Quando colocaram pressão nele, dizendo que tinha que ter uma renda pro povo, porque senão senão as pessoas iam passar fome por conta da pandemia, que não podiam trabalhar, por conta do aumento de casos, ele propôs um valor de R$ 200 para cada brasileiro. R$ 200. A inflação lá nas alturas, um álcool em gel que custava R$ 5 foi para R$ 20 por conta da procura que aumentou, porque as pessoas precisavam do álcool em gel, né? Isso é o capitalismo. E aí ele propôs R$ 200 para cada brasileiro, para cada cidadão. Aí, obviamente, a oposição criticou, o Congresso, a oposição no Congresso não aceitou, queriam colocar R$ 1.000. Bolsonaro botou o pé em cima dizendo que não ia colocar R$ 1.000, queria 400. Quando chegou no Congresso Nacional, a oposição, junto ao então presidente da Câmara dos Deputados do então Partido Democrata, que hoje é o União Brasil, né, fusão do Democrata com o PSL, junto a ele, ao Rodrigo Maia, eles conseguiram manter R$ 600 de auxílio emergencial para a população, coisa que o Bolsonaro não queria. O Bolsonaro queria que fosse 200 reais. Foi a oposição que lutou no Congresso e conseguiu colocar os R$ 600 para cada cidadão brasileiro. O que acontece? Depois de um tempo, como todo mundo lembra, acabou o auxílio, Bolsonaro colocou para 300, depois 150, e aí, perto das eleições, ele mudou o programa Bolsa Família, né, para Auxílio Brasil. Era auxílio emergencial, na época da pandemia. Aí depois, para substituir o programa do Bolsa Família, ele colocou o Auxílio Brasil no valor de R$ 600. Por que ele fez isso? Porque queria conquistar a reeleição, porque queria ganhar. Aí o que acontece? No orçamento deixado para 2023, no orçamento do governo Bolsonaro, o auxílio está lá no valor de R$ 405 e não de R$ 600. Bolsonaro fez uma promessa dizendo que caso fosse reeleito, o auxílio se manteria em 600. Mas no orçamento não consta 600. No orçamento consta R$ 400. Né? Aí o que acontece? Vejam bem, o Bolsonaro e essa base da direita, essas pessoas estão criticando o PT, dizendo o seguinte: na época do Lula e da Dilma, o Bolsa Família era de 190, era de R$ 200. Hoje o auxílio é de 600. Vamos fazer uma comparação. Na época da Dilma e do Lula, a inflação não estava nas alturas, era menor. Como eu tenho um dado aqui que eu peguei para vocês, vou até mostrar aqui. Vejam só. No quesito educação, na questão inflação, o governo Lula iniciou seu mandato com uma inflação de 12,53%. Isso em 2002. Essa inflação foi herdada do governo do Fernando Henrique Cardoso. Já em 2006, o Lula, a inflação havia alcançado 3,14%, quando o Lula já era presidente. E ele encerrou seu governo com a inflação um pouco em alta, fechando em 5,90%, porém uma inflação muito menor. Né? Outros índices econômicos do governo Lula também foram positivos, como o crescimento do PIB. E isso, em grande parte, aconteceu pelo crescimento econômico de países como a China, que se transformou na principal parceira econômica do Brasil, que inclusive o Bolsonaro critica chamando a China de comunista. Né? E isso, inflação no governo Lula. Hoje, no governo Bolsonaro,
O índice inflacionário é de 9%. A inflação é de 9%, ou seja, bem maior do que na época do governo Lula. O que acontece? Na época do governo Lula, havia planejamento. O Bolsa Família tinha essa média? Sim, mas havia planejamento, porque eles sabiam de onde que eles iam tirar o dinheiro para manter o programa, para manter o benefício e a inflação não ficar tão alta como está hoje. É uma coisa totalmente do governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro, para aprovar o Auxílio Brasil, o que foi que o governo Bolsonaro fez? Vocês precisam entender que não houve PEC do Auxílio Brasil. O governo Bolsonaro não aprovou uma emenda constitucional do Auxílio Brasil. O governo Bolsonaro aprovou uma PEC dos precatórios. PEC dos precatórios. Precatórios são dívidas reconhecidas judicialmente. Dívidas reconhecidas judicialmente. Esse precatório, essa PEC dos precatórios, ela é praticamente um calote aos estados e aos municípios, como atraso de salários e etc. Ou seja, o Bolsonaro retirou essa quantia, deu esse calote para manter esse programa. No governo Lula, não. Eles sabiam de onde tirar o dinheiro para manter o programa do Bolsa Família. Já no governo Bolsonaro, não. Eles deram um calote aqui para manter o programa. E mesmo assim, com tudo isso, o índice inflacionário de 9%. No governo Lula, em 5,9%. Outra coisa é a questão do desemprego, que eu quero mostrar aqui para vocês. Durante o governo Lula, no mês de dezembro de 2002, antes da posse, né, porque antes da posse do Lula, o desemprego estava em 10,5% no total das regiões que foram analisadas. 8 anos depois, em dezembro de 2010, no governo Lula, o índice caiu para 5,3%. Hoje, no governo Bolsonaro, o índice de desemprego é de 9%, sendo que já chegou a atingir, se não me engano, cerca de 12%. Ou seja, não existe planejamento no governo Bolsonaro. Por isso que a inflação está alta, o desemprego está alto. E por isso que era diferente no governo Lula, por mais que o valor do Bolsa Família fosse menor. Porque havia planejamento e o Lula sabia, eu vou tirar dinheiro daqui para bancar o programa. Diferente do Bolsonaro, que fez o seguinte, eu vou dar um calote aqui e vou bancar o programa. Vocês estão entendendo a diferença? Outra coisa que eu quero retomar aqui. Lembra que eu falei da PEC do teto dos gastos públicos, aprovada durante o governo Temer, que o Bolsonaro votou a favor e não revogou a emenda? O Bolsonaro furou esse teto em 795 bilhões de reais. Em 4 anos de governo, o Bolsonaro furou o teto em aproximadamente 795 bilhões de reais. Quase 800 bilhões de reais. Sendo que na lei está dizendo, não pode furar o teto. O limite é esse. O Bolsonaro foi lá e furou. Então, o Bolsonaro tem responsabilidade fiscal? Por que o mercado está dizendo que o Lula não tem responsabilidade fiscal? Se o Lula quer furar o teto, colocar mais 198 bilhões de reais. Bilhões? Não lembro se é bilhões, 193 bi, eu acho que é algo desse tipo, gente, não lembro agora o dado. Ele quer furar o teto, o Lula quer furar o teto para bancar o Bolsa Família. Como assim? Vamos lá. Tem essa PEC do teto dos gastos públicos. Aí o Lula tá agora com a PEC da transição. Uma emenda constitucional, PEC da transição, para manter o Bolsa Família fora do teto dos gastos públicos e manter os R$600 para as pessoas mais pobres. Coisa que o Bolsonaro não queria fazer. E o mercado não quer. O mercado disse que o Lula não tem responsabilidade fiscal porque quer furar o teto, colocar mais 193 bi fora do teto dos gastos públicos para manter o programa do Bolsa Família em R$600. Já o Bolsonaro furou o teto em 795 bilhões de reais e o mercado não reagiu mal. Inclusive o mercado também não reagiu mal quando 700 mil pessoas morreram por conta do Covid-19, né? Agora, interessante que agora o mercado reage mal. Hipocrisia, né, gente? Então, vocês veem, então entendam o que é que está acontecendo. Vocês entenderam o que eu quis explicar aqui?
Na época do Lula, na época da Dilma, o valor do benefício era menor, mas havia planejamento. Eles sabiam de onde tirar o dinheiro para bancar o programa e manter a economia estável. Bolsonaro não. Bolsonaro deu um calote, aprovou a PEC dos precatórios para bancar o Auxílio Brasil. E é por isso que o Brasil está nessa situação. 6 anos que o Brasil se encontra nessa situação. 2 anos de Temer, 4 de Bolsonaro. Tudo começou a piorar depois do impeachment da Dilma, que inclusive foi um golpe, né? Eles se aproveitaram dos manifestantes que estavam protestando contra o PT. O Eduardo Cunha, com raiva da Dilma, foi lá e abriu o processo de impeachment. A Câmara aprovou, o Senado aprovou e ela foi afastada. Mas é isso, gente. Basicamente era isso que eu queria falar aqui com vocês. Então, por favor, entendam isso. Ah, William, o Lula deu 200 reais de Bolsa Família, Bolsonaro deu 600. Não, havia planejamento no governo Lula. Não há planejamento no governo Bolsonaro. Lula não deu calote, Bolsonaro deu calote. Certo?